Hoje o Gabriel vai nos mostrar como fazer para que o Power Query ignore a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas quando você for fazer uma comparação de textos. Fala, Liner, beleza? Se você chegou nesse vídeo aqui, é porque você tá com um problema parecido com o que a gente aqui da Lean teve num projeto. A gente se deparou com uma base de um cliente que tinha ali, não tinha, na verdade, uma padronização tão interessante, tão legal, com relação às letras maiúsculas e minúsculas nos nomes dos produtos, descrições, coisas do tipo. E isso estava trazendo uma grande dor de cabeça, porque estava atrapalhando muito nos tratamentos que a gente precisava fazer. Então hoje eu vou te mostrar uma solução, né, e possíveis aplicações aí, ideias sobre como contornar essa diferenciação que o Power Query faz de letras maiúsculas e minúsculas. No nosso exemplo aqui, o que nós vamos ter? Uma tabelinha muito simples, tá? Só para ilustrar a ideia, uma coluna de produto que tem o nome dos produtos em si, e nessa coluna o nome dos produtos não segue, como a gente falou, né, uma padronização tão clara assim, né, do nome dos produtos. A gente pode ver que na primeira linha a gente tem a palavra água, de água com gás, escrito com A maiúsculo, e na segunda linha a palavra água já está com a letra minúscula, o A minúsculo. E nas linhas subsequentes a gente vê o mesmo problema. Suco está escrito de várias formas distintas. Suco todo minúsculo, com S maiúsculo, depois com C maiúsculo. Enfim, tá uma bagunça. O objetivo vai ser, nós vamos ter que criar uma coluna de tipo, tá, para identificar a categoria dos produtos de alguma forma, entre água, suco e outros. Só que essa questão, né, de não ter um padrão das letras maiúsculas e minúsculas atrapalha. Para a gente resolver esse problema, então, vou mostrar para você uma função e explicar rapidamente o funcionamento dela, para depois sim a gente poder montar a lógica que resolve essa questão, tá? A função a qual eu me refiro é um comparador, na verdade, que o Power Query possui. Essa função se chama compare.ordinal. E o funcionamento dela, de forma bem resumida, é muito simples, tá? Ele compara dois textos, dois números, dois objetos, vamos falar assim. Então, se eu coloco aqui para comparar A minúsculo com A minúsculo, retorna o número zero, tá? Se eu colocar para comparar A maiúsculo com A minúsculo, vai retornar o número -1. E se eu fizer o contrário, comparar A minúsculo com A maiúsculo, vai dar 1 positivo. Então a gente vê que essa função ela tem três resultados possíveis: 0, -1 ou +1. A questão é que quando dá 0, é porque ela entende que os números ou os textos ali comparados são iguais. Então A maiúsculo é igual a A maiúsculo, por isso dá 0 aqui. Beleza. Além disso, nós temos uma função parecida com essa, que vai resolver o nosso problema daqui a pouco. Porque essa aqui, ela fez a diferença entre maiúsculo e minúsculo, né? Deu -1 e +1 ali quando era maiúsculo e o outro era minúsculo. Agora, se a gente usar a função compare ordinal ignore case, a gente vai ver que isso muda um pouco. A ideia é a mesma, só que agora, ó, se eu comparo A maiúsculo com A maiúsculo, dá 0. E se eu comparar A minúsculo com A maiúsculo, dá 0 também. Se eu inverter essa ordem, mesma coisa. Então, essa função aqui, esse comparador, não faz distinção de maiúsculos e minúsculos. Ele considera iguais nesse caso, tá? Entendendo isso, vamos lá para o nosso exercício de fato, né? Qual é a solução que a gente vai montar aqui, como você vai entender. Vamos criar uma coluna nova para criar os tipos lá, né? Então, vamos ali em adicionar a coluna personalizada. Eu vou colar aqui a formulazinha que eu deixei pronta e explico para você agora. Vou trocar o nome da coluna para tipo e vamos lá. A nossa fórmula é simplesmente um condicional, beleza? Aqui a gente está fazendo o seguinte, ó, a gente está checando se o nome do produto contém a palavra água. E a gente está fazendo isso usando a função text.contains. Então, se o texto do produto contiver a palavra água, escrita assim, então o resultado vai ser água. Esse é o tipo que eu vou atribuir. Se não, eu vou checar de novo se contém a palavra suco. Se contiver a palavra suco, nós vamos atribuir suco para o tipo. Caso contrário, né, o nosso último resultado aqui vai ser outros, o tipo que a gente vai atribuir. Mas claro, né, você já deve estar pensando assim, pô, fazendo assim, ele vai checar, né, igualzinho. Se está escrito igual, considerando maiúsculos e minúsculos. E você está certo. Vou dar OK aqui e você vai ver que vai dar esse problema que você provavelmente já previu. Água com gás. Tipo água, só que água sem gás, tipo outros, porque está escrito com letra minúscula. Mesma coisa acontece para o suco aqui, né? Só o suco de abacaxi que ficou atribuído corretamente. Então, qual a questão? O que a gente vai fazer para poder arrumar esse ponto? Nós vamos aqui na barra de fórmulas e adaptar um pouquinho a função textContains, porque essa função ela tem um terceiro parâmetro que é opcional, tá? Então aqui, ó, depois de água, vou colocar uma outra vírgula e vou usar justamente aquele comparador que eu mostrei para você, que não diferencia maiúsculos e minúsculos, tá? Vou colar ele aqui, ó. Então vai ficar assim, um terceiro parâmetro para a função textContains, que é o compare ordinal ignore case. Vou colocar tanto no textContains da água, quanto no textContains do suco.
uma vírgula aqui e colo o comparador. Beleza, preste agora atenção, porque quando eu clicar fora aqui da barra de fórmulas, dando OK, vai mudar aqui os tipos. E ó, agora tanto água com gás quanto água sem gás fica com tipo água, e todos os 3 sucos estão com o tipo correto e os outros ali, belezinha. Show de bola? Valeu, Gabriel. Conteúdo muito útil, muito relevante. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, queria te fazer um pedido, se inscreve no canal. Você se inscrever nos ajuda, nos mostra que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos como esse para você.